Meio-dia mais 30 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 27 de junho de 2025 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a nossa FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9. Ou ainda nos ouvir pela internet, acesse Canção Nova SJC e lá você acompanha a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e escolha pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre a previsão do tempo. Aliás, a frente fria que estava aqui na nossa região já perdeu um pouco mais de força e as temperaturas hoje voltaram a subir um pouquinho, Deu até para tirar um pouco mais os casacos aí, que durante essa semana a gente teve que se agasalhar bastante. Hoje o tempo tá um pouco mais ameno. E para hoje, segundo os meteorologistas, no Vale do Paraíba devemos ter mais um dia de sol com muitas nuvens e com chance de pancada de chuva à tarde e também à noite. A mínima prevista para hoje é de 15 graus e a máxima chega aos 24 em Jacareí e também São José dos Campos. No litoral norte, também na Serra da Mantiqueira, a previsão indica uma sexta-feira de sol com muitas nuvens e também com possibilidade de chuva entre tarde e noite. Em Caraguá e Ubatuba, a mínima de 19, máxima de 24 e na Serra da Mantiqueira a mínima é de 14 e a máxima sobe um pouquinho e pode chegar aos 20 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. E aí, como que anda a saúde do seu coração? Uma das principais causas de morte no país, as doenças do coração são responsáveis por 30% dos óbitos no Brasil, o que corresponde a 400 mil mortes por ano, segundo o Ministério da Saúde. Apesar dos avanços na prevenção e tratamento, um grande número de pessoas ainda morre anualmente devido a essas doenças. Estima-se que 80% das mortes prematuras por doenças cardiovasculares poderiam ser evitadas com acesso a cuidados de saúde, exames regulares e escolhas de estilo de vida mais saudável, como dieta e atividade física. Apesar da importância de tanta divulgação sobre a importância de procurar ajuda médica o quanto antes, um estudo da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo aponta que cerca de 23% dos brasileiros nunca foram ao cardiologista. E este será o nosso assunto de hoje, aqui no programa Abre Aspas. Hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus. E por que não falar do nosso coração, Que o Sagrado Coração tem tanta importância para nós e a gente também tem que, às vezes, olhar para o nosso coraçãozinho também. Então vamos falar sobre as doenças cardíacas, os sintomas, os sinais, a prevenção, o tratamento e você, claro, é convidado a estar conosco, participando, interagindo pelo nosso WhatsApp, que já está liberado, 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio, combinado? Áudio não muito longo, ali 40, 50 segundos, para que a gente consiga atender todos os ouvintes. Se não quiser se identificar, tá tudo certo também, só colocar não me identificar ou no áudio aí diz que não quer ser identificado. O importante é a gente ter a sua companhia e a sua participação. Abre aspas. Abre aspas. E o nosso convidado nesta sexta-feira, hoje dia 27 de junho de 2025, aqui no programa Abre Aspas, é o cardiologista Dr. Wilson Salgado. Dr. Wilson, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova. É uma alegria poder receber o senhor aqui na nossa emissora. Boa tarde. E eu vou aproveitar para dizer sua bênção, porque o Dr. Wilson, além de cardiologista, que é nosso convidado como cardiologista, mas ele também é diácono na nossa Igreja Católica aqui na Catedral São Dimas. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Vanessa. É um prazer estar com vocês aqui, caros ouvintes da Rádio Canção Nova.
vamos procurar atender as questões que possam ser levantadas sobre tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares. E Deus o abençoe. Amém. Ô, doutor Wilson, eu vou aproveitar, vou pedir para o senhor se apresentar para os nossos ouvintes, né? A gente falou, senhor cardiologista, mas também diácono, mas conta um pouquinho para a gente aí. O senhor já atua aqui na cidade tem um tempo, muitas pessoas já passaram aí pelo doutor Wilson, né? Sim, eu estou aqui na cidade assim, atuando desde 1978. Trabalhei também no CTA como médico civil durante 33 anos na aeronáutica. Sou ligado ao Instituto do Coração em São Paulo, em COR, naquela área de aterosclerose. E é um prazer estar com vocês aqui para partilhar tudo isso. Com certeza. Doutor Wilson, primeiramente eu já quero fazer uma pergunta para o senhor aqui, que muitas vezes a gente não tem, né, essa atenção. Trouxe aqui alguns dados falando, né, sobre esse estudo, né, da Sociedade de Cardiologia aqui do estado de São Paulo, bem pertinho de nós, que fala aí que cerca de 23% de brasileiros nunca foram ao cardiologista. O senhor percebe que as pessoas muitas vezes demoram para procurar um cardiologista? Eles procuram vários especialistas, mas demora um pouquinho para chegar na cardiologia? É verdade, isso é muito porque a doença cardiovascular, ela cursa uma boa parte do tempo assintomática. O que leva as pessoas ao médico são sintomas, né? Mas a doença aterosclerótica, o infarto, ele demora para se manifestar. Por isso que a gente insiste muito nisso que você vem falando, o trabalho de prevenção, a procura do cardiologista para fazer um bom check-up, que muitas dessas doenças poderiam ser totalmente evitáveis. Sim, e inclusive, né, doutor, a gente pensar nessas doenças, né, cardíacas, tem algumas delas, né, como o senhor disse, são muitas doenças cardiovasculares, né, a gente teria que ficar aqui alguns dias para falar sobre elas, né, mas algumas delas são mais conhecidas ou talvez mais diagnosticadas, né, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, dentro da sua experiência de consultório, nesse tempo todo aí, tem algumas que são mais conhecidas, é isso? Sem dúvida, você puxou um ponto fundamental, a questão da mortalidade. Quando nós procuramos saber do que morre o ser humano, aproximadamente 50% das causas de morte são ligadas a doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. A outra metade, oncologia, doenças graves como foi infecciosas como o Covid. Sim. Então, e essas doenças cardiovasculares, o problema delas não é só a morte, mas a incapacidade. O ser humano, quando perde a sua autonomia, é muito duro. E a gente sabe que é possível fazer muita coisa nesse sentido. Com certeza. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho aí, então, dessas principais doenças, né? Sim. Vou começar já perguntando sobre a hipertensão, mais conhecida como a pressão alta, né? A gente, desde que é pequena, aí já ouve muitas vezes falar, porque o papai, a mamãe, o vovô, a vovó tem pressão alta, né? O que significa isso? O que determina que uma pessoa é hipertensa? Então, a primeira coisa são os valores medidos, né? O ponto de corte da pressão arterial por um adulto nas faixas até os seus 60 anos seria assim até 13,5 por 8,5. Mas a gente tem que lembrar que a pressão tem muita variabilidade. As pessoas se apegam a valores fixos da pressão e não sabem que a pressão pode estar 13,5 agora, pode estar 12 daqui a pouco, 11. Então nós só damos valor para pressões sustentadamente altas, acima desses valores. E ela realmente só se descobre medindo, porque esse valor não dá sintomas. E nós temos campanhas que nós fazemos. No ano passado eu participei de algumas campanhas nas praças medindo a pressão das pessoas, e muitas pessoas realmente ficam surpresas de estar com a pressão alta. E aí elas têm uma oportunidade de começar a fazer um tratamento precoce, né? Essa seria uma estratégia importante, mas a pressão ela pode estar em valores mais altos cronicamente, ou se a pessoa também não está sentindo nada. E aí começa a ter uma sobrecarga para o coração e riscos, né, de uma cardiopatia chamada hipertensiva e outras complicações, aneurisma de aorta pode estar ligado a isso. Outra coisa que nós associamos são os chamados fatores de risco. A pessoa hipertensa, às vezes ela tem diabetes, que é muito comum a associação, e essa associação também é muito séria no sentido de provocar aterosclerose precoce. O fumo é um fator de risco independente importante, e o colesterol, que é algo que realmente tem que ser muitas vezes tratado e está sendo subtratado. E doutor Wilson, algo que a gente conversava aqui antes até de começar o nosso bate-papo, né, é a questão da faixa etária, né? A impressão que nós temos é que antigamente, né, a gente só
ouvia falar que a pessoa tinha pressão alta. Eu vou usar esse termo que é mais fácil para o nosso ouvinte lógico, entender, né? Mais popular. Tinha pressão alta porque estava idosa, porque já tinha, né? Às vezes outras doenças, né? Ali ligadas. Mas hoje não. Hoje a gente vê crianças. É isso mesmo, doutor? Mudou esse cenário? São 2 fatores importantes. Primeiro, que a gente, quando fala de crianças, a maior parte dos casos de pressão aumentada em crianças está ligada à obesidade. O estilo de vida realmente caiu muito para as crianças no modo geral. Verdade. Muita inatividade, muita ingestão calórica, e aí realmente a pressão pode ficar mais alta. Mas uma causa talvez muito importante também seja hoje uma maior disponibilidade de meios diagnósticos que antes não tinha. Sim. Então a pessoa avançava nos anos com a doença silenciosa e de repente se manifestava. Hoje, com esse recurso, a gente consegue achar em casos mais jovens, então dá essa impressão que está havendo uma maior precocidade na doença, mas na verdade a gente está tendo mais recurso diagnóstico. Com certeza. E importante também ficar atento, né, doutor? Porque eu acho que muitas vezes a gente tem essa questão de pressão alta, a pessoa às vezes faz ali um exame, é diagnosticado, tem um primeiro momento que ela trata, depois ela fala assim, tô me sentindo bem, não vou voltar mais não, vou parar de tomar esse remédio. Isso também é arriscado, Nossa, né, doutor? Isso que você falou é super importante, porque na verdade a aderência à hipertensão é o grande desafio. É verdade. As pessoas tomam remédio quando elas sentem que alguma coisa dói, incomoda. E a pergunta que a gente mais ouve é, doutor, eu vou ter que tomar esse remédio a vida toda? Nossa, né? E aí, doutor? E aí o médico às vezes não consegue explicar direito, né, que o remédio é um parceiro para ela. Sim. Né? A maior parte desses casos, 90% dos casos de pressão alta, são de origem genética. Então a pessoa tem na sua família outros casos e aquilo não tem como ser removido. Então a necessidade de um remédio constantemente usado é fundamental. E muito interessante mesmo pensar nisso, né? Que tem coisa que é tratamento, né? A gente precisa aprender isso, né? Eu brinco que tem um tempo já, graças a Deus, né? Eu descobri aí que a gente tinha o hábito, às vezes, antibiótico, dá um exemplo, né? Você começava a tomar ali e melhorar, falava, não vou tomar mais não, já melhorei, por que eu vou tomar tudo, né? É 15, 14 dias. Não, no 10º dia parei, vou parar já, né? Não vou mais tomar. E aí a gente vai entendendo o risco que isso traz pra gente, Exatamente. Depois ali a resistência da bactéria. E eu falo que a gente precisa ter essa visão, né? Que o remédio, muitas vezes, ele é um parceiro nosso mesmo, e a gente precisa seguir aquela prescrição corretamente. Foram feitos estudos para isso, né? Isso, mas voltando à questão da hipertensão, às vezes a pessoa consegue um bom emagrecimento. Ela fica aderente à atividade física, aí a necessidade do remédio pode cair bastante. Isso pode acontecer então? Pode acontecer, mas na verdade, como você comentou, a pessoa não devia tomar essa iniciativa por ela mesma, mas ter um acompanhamento médico, mas muitas vezes é possível, sim. Agora, doutor Wilson, conta pra gente, ainda falando sobre a pressão alta, né? Como que a pessoa consegue descobrir que ela é hipertensa? Vamos pensar aí nessa questão também do lado silencioso, como o senhor disse, que tem pessoas que às vezes não sente nada, né? Às vezes para aí, né? Numa campanha, faz a aferição da alta, a pessoa, olha, procura um cardiologista, ou às vezes a pessoa tá até com sintoma, né? Mas pensando em quem não tem sintoma nenhum, como que é feito esse diagnóstico? Primeira coisa, se a pessoa sabe que na sua família tem casos de pressão alta, a chance dela desenvolver é muito grande. E muitas pessoas recorrem à farmácia, o posto de atendimento médico. Os aparelhos automáticos melhoraram muito e o custo deles é bem razoável. Então, se a pessoa pudesse medir sua pressão, aí vai depender muito dos níveis dela. Se ela é uma pessoa totalmente normal, não precisa medir com tanta frequência, uma vez por mês, mas muitas vezes a pessoa tem uma hipertensão de difícil controle. Agora eu quero lembrar um fato curioso. A gente vê que às vezes existe uma inversão. As pessoas ficam atribuindo à pressão qualquer sintoma. A gente chama isso de causalidade inversa. Doutor, quando me dá uma dor nas costas, minha pressão vai para 15. Ela não pode chegar em 15. Eu já ouvi isso. E aí a gente fala, mas o que acontece? A dor libera adrenalina. E a adrenalina faz uma elevação, né, ali pontual da pressão. E aí a pessoa fica daí para frente neurótica. Ela fica medindo a pressão todo. Tem dores de cabeça muito fortes, que são de outra origem. Ela acha que tudo é da pressão. Então o médico tem que saber explicar isso com calma. A pessoa não ficar refém de medidas tão sucessivas assim. E lembrar que há uma variabilidade. Sim. Todos sabem que a nossa pulsação varia de 60, 80, 90, mas não sabem que a pressão arterial também tem essa variabilidade.
Então é importante dar uma posição mais equilibrada sobre isso. Com certeza. Agora, doutor Wilson, por exemplo, no caso de pessoas, vamos pensar nos que têm sintoma, nas pessoas sintomáticas, né? Quais são os principais sintomas da hipertensão? No adulto jovem que não era hipertenso, chama a atenção a dor de cabeça na nuca. Na nuca? Na nuca. Às vezes um pouquinho na cabeça também. Agora, os hipertensos crônicos dificilmente vão ter sintomas, né? A palpitação, a sensação de coração batendo mais forte, está ligada à liberação adrenérgica, que muitas vezes está associada ao aumento da pressão arterial. Sim. Então seria algo importante a ser levado em conta. Com certeza. Tem participação aqui, aliás, tem várias participações, Bom, que beleza que aí, bom. doutor. O pessoal tá com dúvida, que bom, é isso mesmo, gente. Tem dúvida, aproveita, doutor Wilson aqui hoje, faça a sua pergunta. Sim. E a gente tá aqui para esclarecer e te ajudar também. Tem um áudio aqui, André? Podemos ouvir? Boa tarde, Vanessa. Ô, boa tarde, amigo. ouvintes da Canção Nova. Marcos boa tarde, Lira. doutor, e sua bênção, diácono. Olha que maravilha, doutor do coração e da alma. Isso é bom, viu? Essa igreja é realmente rica, viu? Verdade. Doutor ou diácono? Vou chamar o senhor de doutor agora. Doutor, sim. É mito ou é verdade? Aquelas gordurinhas da picanha, aquela carninha mais gordurosa ali com gordura animal, feijoada, torresmo, né? Antigamente se comia muito isso, daquelas comida de lata de gordura. Minha avó tirava muito da lata da gordura, né? E faz mal mesmo ou não? O excesso, como que é isso? Essa ou é a pergunta gordura saturada que é perigosa? Desculpa. Né? Essa natural é boa ou a saturada é perigosa? Dá essa dica para nós aí, porque eu tenho certeza que muita gente não rejeita aquela gordurinha da picanha. Pois é, Marcos. Outro para você. E aí ele complementa aqui, doutor, é o Marcos Lira do Morumbi, aqui em São José. Sim. Ele colocou aqui sobre a pressão dele, ó, diz que a pressão dele andava 13/9, 14/9. Aí o que ele aconteceu? Ele ouviu aqui o abre aspas, né, ô Marcos? Eu acho que você ouviu aqui e começou a fazer academia. Agora tem 9 meses que a pressão dele tá 12/8. Isso é um ótimo exemplo. Acho que ele não está comendo tanta picanha assim. É, doutor? Porque faz mal mesmo, doutor? A questão é assim, tudo é quantidade. A gente tem, primeira coisa, as pessoas comem picanha, essas carnes, geralmente em churrasco. Sim. E o churrasco é um evento social. O médico precisa tomar um certo cuidado, que para aquelas pessoas é um momento até de um relaxamento, uma confraternização. A questão é que tem pessoas que têm um churrasco assim com muita frequência ou comem nas suas casas, né? O problema da gordura saturada é que ela realmente interfere no aumento não só do colesterol, mas dos triglicérides, que é uma outra gordura que aumenta o risco de infarto também. Agora, toda a questão de quantidade, né? O médico às vezes é um pouco fariseu, sabe? Ele fala e não faz. E é muito assim, rigorosista. É verdade. Tem que achar. Agora, essa questão de fazer a comida na banha, que ele quer dizer, né? Eu me lembro lá no Incor, que a gente no Incor trabalha com residente, essa é a minha área, né? Tinha um paciente com colesterol, ele não abaixava. Aí, mas doutor, estou tomando os remédios. Aí no final eu perguntei, o senhor faz a comida no óleo ou na banha? Faço na banha, doutor, vi na internet, eu compro uma lata de banha todo mês. Esse é um problema, né? Porque a pessoa na roça fazia a comida na banha e sabe que ela é mais palatável. Sim. Mas a pessoa na roça gasta muita energia, né? Quem estava naqueles tempos. Então, a gente tem que usar um bom senso. Em princípio, não é a melhor gordura. O melhor alimento que nós temos é o peixe. Interessante, de Cristo, né? Comer os peixes, sim, né? É um alimento que tem ômega 3, nem precisa usar tanto suplemento de ômega 3, que o peixe já tem uma refeição com peixe por semana já é suficiente. E segundo, o frango é uma carne magra, a carne vermelha bovina tudo bem, carne suína talvez, né, sempre uma vez. Agora a carne com muita gordura não é bom. Aí as pessoas falam, mas e se eu deixo o carboidrato? Bom, o carboidrato é o grande vilão da obesidade, né? Os farináceos, né? Então a pessoa às vezes, mas eu estou comendo um bom filé de carne, assim não tão gorda, é uma vantagem do que ele comer assim muito arroz, muita massa, muita batata. Então essas dietas com mais carne, com mais proteína magra, só que não precisa ser radical. Legal. Porque nós precisamos do carboidrato. Quem faz exercício precisa do carboidrato que é de ação rápida. E ele precisa daquilo, mas não tanto quanto se você estivesse comendo. E é interessantíssimo quando o senhor fala isso, né, doutor Wilson?
é o equilíbrio, né? E a gente está vivendo numa sociedade que tudo é radical, tanto, né, de um lado quanto do outro. Fica à vontade, a gente não sabe o dia de amanhã. E outro lado, não pode nada. Não é isso, é equilíbrio, como o senhor bem colocou, né? Tem o nosso lado social também, né? Mas é equilíbrio, a gente precisa encontrar tanto da questão do carboidrato, né? Como o senhor falou, da energia. Então não dá para radicalizar, não vou comer nunca mais, não é assim, né? Exatamente. Mas é a gente também ter esse equilíbrio e ver o lado também, né? Controlar a nossa saúde, né? A atividade física. O Marcos teve resultado aí já, tá bom agora, muito né? Bom. É um bom exemplo. Só que tem um problema, o Marcos acabou de mandar um complemento, que eu ia brincar com isso, viu, Marcos? Mas você já mandou, agora eu vou brincar mesmo. Ele falou assim, vixe, eu vendo picanha, porque ele é vendedor de carne, doutor. Tá fazendo o marketing dele. Tá fazendo o marketing dele. Você pode trazer umas picanhas aqui, Marcos, sem problema, a gente faz com equilíbrio, né, doutor? Tem mais gente participando com a gente aqui. Tem mais áudio aqui, André? Podemos ouvir? Boa tarde. Oi, Marcos. Outro Marcos. Com o doutor, meu pai está fora do coração, ele está lá na Paraíba. Aí o médico agora pediu um exame, uma ressonância profunda, para avaliar se vai ter condição ou não de fazer a cirurgia dele do coração. E ele está com dificuldade de se alimentar, ele está perdendo muito quilo. Ele tem alguma coisa a ver na alimentação com o problema que ele está no coração? Boa tarde, Deus abençoe, um ótimo final de semana. Amém, é o Marcos do Rio Comprido, doutor, mandando aqui a pergunta. O pai tá lá longe, o coraçãozinho dele tá apertado aqui, preocupado com o papai lá, né? Então, provavelmente, se ele está emagrecendo, ele deve estar com um quadro de descompensação cardíaca, chama de insuficiência cardíaca. A ressonância magnética é um bom exame para avaliar a função, e o paciente cardíaco muitas vezes ele entra num estado de desnutrição ligado à doença. Não é simples resolver assim, você tem que aumentar a ingestão alimentar. Nós precisamos realmente fazer suplementação, né? Mas é diferente desse paciente que nós estamos comentando, que tem o risco de ter infarto por excesso de alimentação. Um paciente, a cardiopatia dele talvez não seja do risco de infarto, mas uma doença dilatada, como nós falamos. Com certeza. Tem uma pergunta que chegou pra gente aqui, até aproveitando o gancho a questão de hipertensão, doutor. É a Renata, ela é do Campos de São José. Sim. Ela diz o seguinte: minha mãe tem pressão alta e a minha é normal. Me casei e estou pensando em engravidar. E a minha preocupação é ter pressão alta na gestação. Minha irmã mais velha também tinha pressão normal, engravidou e quase perdeu o bebê por conta de pressão que subiu. E aí fico com medo. Tem como saber antes, doutor, se eu terei alteração na pressão? Importantíssima essa pergunta, Muito né? importante. O fundamento para se prevenir a pré-eclâmpsia é a questão do ganho de peso na gravidez. A ingestão alimentar assim, mais rica em proteínas, ninguém pode deixar de ter uma gravidez, porque até assim, o senso familiar, no sentido se a pessoa está motivada, mesmo pelo antecedente, né, de pré-eclâmpsia, mas não há dúvida que ela vai ter que fazer bastante, assim, muita atenção, especialmente no primeiro trimestre. A gente pede que desse trimestre a mulher realmente faça mais repouso, porque o feto vai estar pronto aproximadamente depois de uns 3, 4 meses, a pessoa vai só crescer. Mas nesse período se estabelece uma circulação placentária e ela depende muito da redução do estresse. Coisa difícil, as mulheres hoje estão assumindo muitas atividades, mas se elas têm realmente esse ideal, vale a pena ter essa programação. Nos primeiros 3 meses da gravidez não é preciso ficar deitada, mas essa atividade física leve, não assumir muitos compromissos, muita atenção na ingestão calórica, a mulher tem mais fome, lógico. Essa será a grande estratégia para ela se livrar do risco da eclâmpsia. Doutor, por exemplo, né, eu comentava com o senhor, né, eu tive pré-eclâmpsia em 2 gestações, né? Sim. A primeira, realmente, eu tive um quadro bem grave, na segunda também, né, subiu, mas eu já sabia daquilo, né, já sabia desse risco, então eu fiz um acompanhamento de perto ali. No primeiro momento que eu descobri que eu estava grávida, eu já procurei um cardiologista, já fiz esse acompanhamento. É uma dica também para as mulheres, por exemplo, que já tem esse histórico familiar, no caso da Renata tem esse medo ali, já associar isso ali? Sem dúvida. Inclusive o ginecologista, o obstetra, ele, nesses casos, ele tem um controle assim, muito periódico da pressão arterial. Sim. Porque a pressão na grávida, normalmente ela é baixa, por causa da circulação placentária, ela estabelece, a gente chama assim, uma circulação em paralelo, e a gestante fica com a pressão 10/6.
Se ela vai para 12/8, de repente já começa a haver um certo alerta. Então essa monitorização é feita e muitas vezes o obstetra recorre a um cardiologista, né? Sim, sim. Muito bem, hoje nós estamos conversando com o Dr. Wilson Salgado, falando um pouquinho aqui, né? Doutor, tem mais uma participação aqui, eu achei muito interessante. Oi, boa tarde para vocês. Eu fui na médica e pedi um exame para ver como tá a saúde do meu coração. E ela falou, perguntou se eu estava sentindo alguma coisa. Se eu não estava sentindo, eu não precisava fazer esses exames. Tenho 55 anos e o nome dela é Maria. Olha que interessante isso, né, doutor? E ao mesmo tempo absurdo, né? Me perdoe esse termo, dúvida, mas é absurdo isso, né? Se a gente for ficar esperando, né, aparecer sintoma, não é bem assim, né, doutor? Exato, foi totalmente contra o sentido da prevenção, o check-up em pessoas que são assintomáticas, né? É uma argumentação, infelizmente, essa barreira a gente conta nos convênios, né? Eles sempre querem que você mostre que já tem alguma coisa, quando aquele exame é ele que vai nos apontar. Verdade, se vai ter. É o sentido, né? Ô, dona Maria, olha, se a senhora tiver oportunidade, procure outro médico, insista, né, doutor? Exatamente. Porque eu falo que quem gosta da gente é a gente. Eu brinco sempre que a gente dá aquilo que a gente tem, né? Então a gente tem que ter amor por nós, pela nossa vida, para dar pro outro, né, doutor? Sem dúvida. Muito bem. Vamos a um rápido intervalo, André, porque depois eu quero entrar em outros temas aqui. Então a gente vai pro intervalo e a gente volta falando aí sobre outras doenças cardíacas. Você também é convidado a participar conosco, 1230198801. Tem mais pergunta aqui. A gente voltando do intervalo, eu já coloco a sua participação no ar. Não saia daí. 1h pontualmente, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, dia do Sagrado Coração de Jesus. E nós estamos falando sobre as doenças cardíacas. O Dr. Wilson Salgado, cardiologista, gentilmente está conosco aqui ao vivo no programa Abre Aspas para falar um pouquinho para a gente desse assunto, das principais doenças cardíacas, o que a gente pode fazer para prevenir, né, doenças, uma vez diagnosticado, a importância do tratamento, do retorno, né, ao médico. Às vezes a gente vai uma vez, não quer voltar mais, né? Então, hoje a gente está falando sobre esse assunto e, claro, você é convidado a estar conosco, interagindo, mandando a sua pergunta para o nosso convidado de hoje, Dr. Wilson Salgado, cardiologista. André, tem mais áudio aqui, tem mais pergunta? A pessoa diz que não gostaria de ser identificada, tá tudo certo, viu? Se não quiser ser identificado, não tem problema. O importante é você tirar a sua dúvida e sair daqui orientado. Vamos ouvir um áudio aqui? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber qual é o limite normal do batimento do coração. Eu tenho um aparelho de medir pressão aqui em casa. E quando eu meço, às vezes meu coração está 100, 110, 118. A pressão geralmente está bem, eu tomo medicação, está tudo bem. Mas estou meio curiosa para saber qual o normal do batimento do coração. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A pessoa pediu para não ser identificada, doutor. E aí, né? Acho que essa questão do batimento ficou muito assim na questão da Covid, né? Que faz muita aferição, né? Essa é uma questão muito importante que a senhora está levantando, porque para nós conta muito o histórico. A senhora sabe se já faz tempo que a sua frequência cardíaca está elevada? Antigamente ela era mais baixa. Importante, né? Ela não está ouvindo. Não está ouvindo. Então não. Eu vou explicar para a senhora. O importante é assim, se a senhora realmente não tinha frequência cardíaca elevada, o que acontece é que deve ter uma causa associada, porque sem batimentos, 105, 110 já é mais, né? Os nossos limites da fisiologia dizem assim, de 50 até baixo, de 50 até uns 90, mas acima de 90, persistentemente, né? Precisa lembrar se ela está medindo essa frequência cardíaca nas condições bem normais dela. Às vezes a pessoa está um pouco apreensiva e vai medir a frequência, naquele momento está um pouco mais alta porque a adrenalina foi liberada. Sim. Então é muito importante, sim, mesmo a pressão arterial estando normal, ela precisaria rever o tratamento. Nós temos remédios para hipertensão que eles atuam reduzindo a frequência cardíaca e é muito comum a gente usá-los. Eles não são a primeira escolha atualmente, mas o propanolol, atenolol, essa família toda, a gente usa mais agora o metoprolol, que está na rede pública. Na verdade, na farmácia popular, poderia ser uma troca eventualmente. Aí ela precisaria conversar com o seu médico, né? Ver se ele concorda. Mas não deixar de investigar uma possível causa que possa estar sendo... Às vezes a pessoa está tendo uma leve anemia, a anemia pode fazer aumentar a frequência. Nossa, sério? Porque a oferta de oxigênio para as células cai, então o coração compensa aumentando a frequência.
É importante rever isso, vale a pena essa questão ser bem esclarecida. Sim, e sabe, doutor, uma coisa também, né, que a gente vai aprendendo ao longo Sim. da vida, né, que é essa questão da gente também, às vezes, ter ali um bloquinho, anotar, né, fazer esse controle, né, Sim. dia tal, tava assim, né, eu tava assim, que às vezes tem dia que a gente tá meio nervoso, tá estressado, Sim. passou por alguma coisa, tá triste, tudo isso influencia também, né, doutor? Bastante, sem dúvida. Tem mais pergunta aqui pra gente? Deixa eu só achar aqui. Ah, tá. Vou até passar uma que chegou pra gente aqui, até aproveitando essa questão de medicação. Sim. É a dona Margarete, doutor Wilson, ela é lá de Caçapava. Sim. Ela diz o seguinte: doutor, minha mãe tem 65 anos e toma medicação para pressão arterial, mas tem mais ou menos um mês que a pressão dela está sempre alta quando a gente mede. Isso é normal? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, Sim. é o tempo frio que desestabiliza a pressão. Tem relação mesmo? Tem, total. Normalmente no frio, a nossa exposição ao frio faz com que os vasos da periferia se contraiam. Isso aumenta a resistência à passagem, a pressão sobe. A mão fria é sempre um sinal para a gente ficar atento. É lógico que mesmo com a chegada do inverno, as pessoas vão se aquecendo, mas não é a mesma coisa. Então, tem que fazer ajustes. Nós temos que fazer periodicamente ajustes na pressão na época do frio e no calor ao contrário, né? No calor a pressão tende a ceder. E como nós estamos perto aqui do litoral, é comum quando as pessoas vão para a praia, a pressão também cai um pouco. Sim. Ou vice-versa, sai de lá, vai subir. Campos do Jordão, que é outra proximidade nossa, ao contrário, a pressão vai ficar mais alta lá. Então, é uma questão realmente de fazer um ajuste. A única coisa que poderia me justificar seria que nesse período para cá, a pessoa está passando por estresse. É impressionante, surgem alguns tipos de estresse familiar que a pessoa não consegue manifestar, mas ela está angustiada cronicamente. Sim. Filhos, né? Esse é um componente importante a ser considerado, essa questão, né? Ou se ela ganhou peso muito rápido, ou se a pessoa toma anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios assim, do tipo de diclofenaco, pode interferir na pressão arterial. Se ela mudou o hábito alimentar, está comendo um pouco mais de sal. Mas se não for, é mais por causa do frio, provavelmente. E interessante, doutor Wilson, me corrija se eu estiver errada, Sim. por favor, mas essa questão também, né? Ela comenta que a mãe toma medicação, de um mês pra cá começou a subir, a pressão, né, se mantém ali alta mesmo tomando medicação. As pessoas também precisam estar atentas. Não foi no médico, está tomando essa medicação faz 2 anos e não voltar, Exato. porque tem alteração, né? Exatamente, é a questão do ajuste da dose. Legal. Né? Uhum. Temos que, provavelmente ela está tomando, mas teria que fazer um ajuste, ou introduzir uma nova medicação associada. Com certeza. Tem mais áudio pra gente aqui, André? Podemos ouvir? Oi, Vanessa, boa Oi, tarde Pri, a boa você, tarde. toda a equipe da Rádio Canção Nova. Estou retornando ao trabalho, ouvindo a rádio aqui e falei, nossa, mas eu conheço essa voz. Ah, que legal. Que honra, Pri. hein, doutor Wilson, Não, Diácono obrigado. Wilson. Tive Obrigado. o privilégio de conviver um pouquinho no Projeto Alfa, nos nossos encontros, nas muito reuniões. Obrigado. E estou aqui dirigindo e encantada com todo o ensinamento que esse grande profissional e uma pessoa super do bem está nos proporcionando, né? Gratidão Obrigado. a vocês por esse programa tão rico de informações. Obrigada. Obrigado. Priscila Duarte aqui da Catedral Nossa, também, você né? É uma pessoa especial. É Especial. uma honra estar ouvindo você. Obrigado. Sim, ela, família linda lá também dela. Doutor, agora passando para uma outra questão, né? Como a gente disse, são doenças aí cardíacas, são diversas. Mas algo que chama muito a nossa atenção também é a questão do infarto, né? Sim. Do AVC. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Também é uma doença que deixa vocês preocupados, tem aumentado? Conta um pouquinho pra gente. Sem dúvida. E quando a gente fala a comparação entre o AVC e o infarto, os dois casos existe uma morte de tecido. Então, a primeira coisa, o que causa o infarto? É uma obstrução na passagem de sangue. Infarto é um termo genérico que envolve tanto o coração como o cérebro, como os rins, pulmão. Sim. Mas como o infarto do miocárdio, do músculo cardíaco é o mais comum, você sempre supõe. Mas o pessoal da neuro fala para nós, vocês perdem músculo, nós perdemos neurônio, que é muito pior. A sequela do AVC é terrível, né? A pessoa perde sua autonomia, naqueles grandes AVCs realmente. Então a gente tem que deixar muito alerta a prevenção do AVC, ligada à hipertensão. Às vezes a pessoa também, não é raro ela ter alterações no colesterol, triglicérides, diabetes, então esses fatores são muito importantes. Mas como esses sintomas eles surgem subitamente, aí vem a prevenção. Para você ter uma ideia, 50% dos infartos acontecem em pessoas assintomáticas. Nossa. Ela não sentia nada e teve infarto. Pessoas estão correndo às vezes. Os outros 50% têm uma coisa chamada angina, uma dor no peito, que é ligada ao esforço inicialmente,
que dá tempo para fazer um diagnóstico. E o AVC, às vezes a pessoa tem um certo, como se fala assim, um AVC isquêmico intransitório. Ela tem que levar isso muito a sério. De repente ela teve uma alteração ligeira na sua movimentação, aquele é um sinal, pode vir algo mais grave. Então, só tem uma forma, é fazer um bom exame preventivo, controlar os chamados fatores de risco. Eu volto a lembrar, além da pressão, baixar o colesterol. Se pessoas fumam, tem que lutar para deixar o diabetes. Hoje aumentou muito a incidência. Nossa, são os fatores que mais predispõem ao infarto e ao AVC. Agora, doutor, a questão do infarto, né, do AVC, muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, né, e é uma preocupação de todos nós. Quem nunca, né? Sim. Não sei se o doutor já passou por isso, né, porque vai que às vezes o médico também sentiu, né, André? Nossa, será que eu tô tendo um infarto, né? Mas às vezes a gente ouve muitas pessoas falando, nossa, eu tô com uma dor aqui no peito, mas tá irradiando pro braço e aí já bate aquele desespero. É isso mesmo? É só isso? Deve se preocupar ou nem sempre é isso? É interessante, não sei se isso é interessante para os ouvintes, mas por que a dor do infarto irradia para o braço esquerdo? É porque, olha só, a informação do cérebro sobre a dor chega através dos nervos periféricos. Sim. E é curioso, a informação que chega para o cérebro tem uma via comum com a inervação cardíaca e a inervação do braço esquerdo. Gente! Então, quando o coração está dando um alerta, a pessoa não sabe, o cérebro só fala que está doendo os dois. Mas também pode ser para o outro braço, pode ser para a parte do dorso, né? Mas o problema é que isso cria uma neura, né? As pessoas de repente acham que qualquer dor do lado esquerdo já é infarto. Verdade. Então não é bem assim. Bacana. Doutor, tem mais gente participando conosco aqui. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, doutor. Gostaria de saber, é verdade que inflamação na gengiva pode levar a problemas cardíacos? É a Rosana Lobo, da Vila Tatetuba. É ótima pergunta também. Legal, sim. É porque as inflamações, de um modo geral, e a gente sabe que existem as gengivites, processos infecciosos na região bucal, elas favorecem a inflamação chamada sistêmica. Então essa inflamação sistêmica, ela se espalha ao longo dos vasos. E a aterosclerose, a formação da chamada placa, se mostrou já para nós de um bom tempo para cá ligada à inflamação. Nossa. A placa não é só um depósito de gordura, é um processo proliferativo que começa com uma infiltração inflamatória. E o pessoal viu muita associação entre doenças infecciosas bucais e doença coronariana. Outras doenças inflamatórias, como doença reumatoide, lúpus, várias dessas doenças também se associam ao maior risco de infarto, porque ela tem uma inflamação que se estende ao todo o sistema vascular da pessoa e favorece essa formação de placas. Bacana. Doutor, em relação ainda à questão do infarto, né? Vamos pensar aí. Em que momento, por exemplo, uma pessoa começa a sentir alguma coisa, tem algum sinal, ela deve correr imediatamente para o hospital? Conta um pouquinho para a gente aí desse assunto, pensar em AVC e infarto. Então, falando do infarto, nós temos uma gama muito grande de sintomas. O sintoma clássico do infarto é uma dor no centro do peito. O coração é o órgão que está entre o externo, que é esse osso aqui da frente, e a coluna. Tanto quando o paciente tem uma parada cardíaca, nós massageamos nessa área. Sim. E não é dor lateralizada. A pessoa fala, nossa, meu peito está apertando. Ela fecha o punho, essa chamada dor constritiva. Pode irradiar realmente para o braço. Chama muito a atenção os chamados comemorativos. A pessoa fica pálida e começa a suar muito. Esse é um sinal de alarme assim que tem que correr logo para o hospital. Mas nós temos situações, às vezes, intermediárias. Eu tenho um adulto jovem, ele com 30 anos, ele já tinha fator importante de colesterol alto, eu já conheço a família toda, que eu já acompanho. Ele fumava, ele tem uma doença chamada hipercol familiar, ela é genética. Nossa. É o colesterol que a pessoa já nasce com colesterol de 300. E ele tem um sintoma gástrico, foi no hospital, um adulto jovem. Sim. Mandou ele para casa. De repente ele teve uma dor muito mais forte, teve um infarto extenso, sabe? Perdeu uma grande área. Então é muito difícil. A gente não quer criar um alarme assim, um exagero, as pessoas ficarem neuróticas, mas na dúvida vai. Sim. Só lembrar que o que exclui a dor do infarto? Dores que você aperta, chama digitopressão. Eu aperto no local, ela piora. Dores que pioram com a movimentação do tórax. Ou associação, excesso a pessoa está com muita flatulência, né, distensão abdominal ou do próprio estômago. Esse sintoma, a pessoa consegue eliminar aquele ar,
a Lívia não tem que se ficar preocupada. Bacana. É importante isso, né? Que às vezes a pessoa fala assim, tava com uma dor, fui, na verdade, descobri, o médico disse que era gases, né? Que é o termo mais popular, né? Então, mas é aquilo que o senhor falou, na dúvida, vá. Se você tem essa possibilidade, vá, né? Que é melhor. Porque quem pode dizer isso, às vezes é um profissional, às vezes um exame, né, doutor? E ainda mais lembrar que se a pessoa tem na família caso de infarto precoce, é verdade. A história familiar de doença arteriocoronária precoce, a gente fala assim, pai e mãe, o pai dele teve infarto até os 55 anos, ou a mãe até os 65, mostra que ele é um fator de risco para ele. Nossa. Acima dessas idades, as pessoas estão sujeitas a ter. Sim. Mas a história familiar de infarto precoce é para deixar a pessoa bem atenta, procurar logo fazer uma boa prevenção. Com certeza. Importante. Doutor, tem a pergunta do Sérgio, ele é do Jardim Oriente, aqui de São José dos Campos, ainda falando sobre essa questão de AVC. Sim. E eu tenho certeza que o senhor recebe muitas perguntas dessa no Sim. consultório. Ele diz o seguinte: doutor, sempre tenho dor de cabeça e parece que vai me dar um AVC de tanta dor. Já fui no neurologista, fiz exames e não deu nada. Devo procurar um cardiologista e me preocupar? Eu acho que o senhor já deve receber algumas pessoas assim, doutor, minha cabeça dói tanto, parece que eu vou ter um AVC, parece que vai parar tudo aqui. Então, a interface assim, mais direta da dor de cabeça com o cardiologista seria por causa da pressão alta. Sim. Mas tem muitas causas de dor de cabeça. É verdade. Uma das coisas que realmente preocupa muito é a pessoa ter alguma assim, uma malformação, a gente chama um polígono de doenças, é um polígono das artérias na base do cérebro, que a pessoa tem um aneurisma ali, né, que seria um risco grande ela ter. Mas isso pode cursar com dor de cabeça ou não. Sim. Eu acho que seria importante esgotar primeiro com o neurologista, já que essa pessoa aparentemente não tem pressão alta, deveria esgotar mesmo, né? Existem enxaquecas clássicas, ou então a gente chama de enxaquecosas, são parecidas, mas para o cardiologista seria só se tivesse essa questão de uma pressão alta realmente. E aí, Sérgio, nesse caso você não sabe sobre a questão da hipertensão, né? Porque ele disse que foi no neuro, que fez exame e não deu nada. Se você não sabe sobre a sua hipertensão, talvez fazer uma aferição, ver como é que tá e procurar, né, doutor? Mas às vezes, infelizmente, o atendimento pode ser um pouco assim simplista, sabe? Tem isso também. Porque se a dor de cabeça deixa de estar incomodando, muitas vezes o médico teria que procurar tratá-la. Mesmo que ele não ache uma causa, ele tem que tratar. Que ela não dá pode pra ser ficar até com a dor, né, doutor? Não dá. Agora, para o cardiologista, caso ele realmente tivesse uma pressão mais alta. Sim, bacana. Tem mais participação que o pessoal gostando de participar. Doutor Wilson está fazendo sucesso aqui, viu? Vai ter que voltar. Que bom. Tem mais gente aqui. Doutor, sou a Maria, não sou hipertensa. Meu médico fala que não tenho nada, mas quando estou muito nervosa, tenho muita dor de cabeça e a pressão sempre vai a 15. Como é que fica, doutor? Tem alguma relação com essa questão do nervoso, do estresse? Primeiro, a idade dela. Ela não colocou a idade aqui. Dona Maria, se a senhora estiver acompanhando aí, coloca a idade pra gente aqui. Então, tudo depende da faixa etária, né? 15 de pressão que ela falou, né? Isso, quando ela fica nervosa. Normalmente, esses 15, que até no que nós comentamos agora há pouco, é um valor de pressão que não é capaz de provocar uma dor de cabeça, a não ser no adulto jovem que não tinha pressão alta e está começando a ter. Ela diz que tem 64 anos, o pessoal está rápido aqui Então, respondendo. nessa idade, valor de 15 não daria justificador de cabeça. A gente tiver essa inversão, ela está ansiosa por motivos justos, provavelmente, e essa ansiedade libera adrenalina e ela tem uma dor de cabeça tensional junto, mas os 15, na verdade, não seriam o causador. Por outro lado, era bom monitorar essa pressão arterial, porque uma coisa é eu ter um pico de 15, agora instantâneo, e já ela vai baixar assim que a pessoa se acalma, outra ela está sustentadamente nesse valor, precisaria ser tratada. Bacana. Tem mais participação. Boa tarde a todos. Minha filha tem 37 anos, se encontra grávida de 4 meses. Fez uma correção de uma válvula no coração. Eu coloco aqui, não sei o nome, pois tinha taquicardia e já teve até uma decorrência de infarto. Ficou bem. Isso antes da cirurgia. Agora encaminharam para um cardiologista. E gostaria de mais informações sobre esse caso. Deus abençoe a todos, a paz. A filha tem 37 anos então, doutor. É a Edilene do Altos de Santana e está grávida de 4 meses diante dessa questão cardíaca. Então, ela tem 37, está grávida de 4 meses. E ela foi operada? Diz que fez uma correção de uma válvula no coração. Aí, Edilene, você só precisa esclarecer pra gente. Né? Ela tá com 37, ela disse. Mas quando ela operou? Quando ela operou, né? Se foi agora, nesse período de gestante, como é que foi isso, né, doutor?
doutor? Então. Se você puder mandar pra gente essa informação, Edilene, para que o doutor possa orientar melhor, né, doutor? Exato, porque realmente existem muitos detalhes a serem explorados aí. Sim. Né? Mas a cardiopatia valvular, ela tem seu pico mesmo de sobrecarga lá pelo 7º mês, que a volemia, o volume de sangue da mulher vai aumentando. Sim. Então, realmente a gente tem que estar muito atento. Às vezes tem que indicar até uma cesárea mais precoce, ou realmente reforçar algum tratamento com diurético que seja necessário. Às vezes a pessoa foi operada de uma coisa chamada comunicação interatrial, uma coisa assim mais, vamos falar assim, congênita e não ser tanto uma válvula. É melhor dar mais detalhes para nós. Doutor, tem mais uma pergunta bem interessante que eu achei aqui. Os nossos ouvintes são incríveis, né? A pessoa não colocou o nome aqui, mas ela diz o seguinte: doutor, eu ouvi o senhor falando sobre a questão do frio. Existe alguma relação desse período em que ficamos tão doentes, com gripes, resfriados, pneumonia, com a pressão arterial? Olha só, o pessoal tá inteirado. Não, na verdade não. Não porque tem? São coisas separadas, né? Legal. Então, mas é interessante a situação que ela está fazendo. Bom, se realmente o frio dá infecção e dá pressão alta, então será que a pressão alta causa infecção? O pessoal é inteligente aqui. Não tem relação. No inverno a gente vê a maior suscetibilidade das viroses, né? Sim. Então é muita coisa sazonal mesmo. Mas a hipertensão vai junto, mas independente da infecção. Sim. Agora, doutor, tem alguma dica? Vamos pensar nos hipertensos aí, pessoas que têm problemas cardiovasculares no inverno. Tem alguma coisa que vocês orientam, além, claro, dessa questão da medicação, ficar atento, né? A primeira coisa é a exposição ao frio, né? Porque quando acordamos, a nossa pressão arterial, no fuso horário que nós vivemos, ela dá um salto. Então a pessoa estava dormindo, eles chamam o ritmo do cortisol plasmático. O cortisol, ele é liberado nesse momento, e a pressão que estava lá 11, ela vai para 13, né? E se a pessoa tem uma exposição ao frio logo junto, vai subir mais, e ela pode eventualmente precipitar alguma coisa. Uma boa parte dos infartos acontece nesse período matinal. Nossa, porque é uma ativação chamada do simpático, né, da liberação adrenérgica, que faz parte da nossa fisiologia, mas para aquela pessoa foi um fator de precipitação do quadro. Então, no caso, a recomendação: no inverno, caminha mais tarde, né, evita o frio, ou esteja bem agasalhado. Né? E também, né, doutor, vou agora puxar aqui, André, pro nosso lado. No frio a gente pensa em comer umas coisinhas mais gordurosinhas também, né, doutor? A gente quer comer até o médico, viu? Até o médico. Ai, que bom, André, fiquei aliviado, não é só a gente, que bom. Mas não é bom a gente ficar se justificando. Né? Mas é uma coisa, parece que o nosso próprio corpo, parece que ele pede isso, né? A gente quer aquecer, mas é uma coisa que também tem que ficar atento, né, doutor? Deixa de fazer atividade física e come mais, né? Eu sempre recomendo, que as pessoas que estão acima do peso nem querem ver balança. Né? Então essa conversa não vai dar muito certo. Mas se a pessoa tiver uma balança digital no banheiro, ela é estratégica. Porque assim, a pessoa ganha 1 quilo, não percebe. Ganha 2, não percebe. Quando ela ganhou 5 quilos, de repente ela começa a notar. Mas aí, para ela perder esses 5 é mais difícil. Então a gente fala assim, se a pessoa se monitora, não assim neuroticamente, mas ela vai se acompanhando, na época do inverno, por exemplo, nossa, não posso passar desse valor. Ela de repente ela começa a segurar, porque ela colocou um limite para ela mesma. Então é muito importante a balança para a gente ter uma noção mais objetiva. Porque cada pessoa, tem gente que come mais e engorda menos, né? Então a mulher sofre após a menopausa, porque ela realmente ganha peso muito facilmente. Tem isso também, né? Doutora Edilene respondeu aqui sobre a filha dela. Sim. E ela diz o seguinte, que a filha dela fez há 4 anos atrás a cirurgia. Então, só recapitulando, ela tem 37 anos, a filha, está grávida de 4 meses, fez essa correção aí da válvula do coração, mas isso tem 4 anos. Certo. Agora é muito importante saber como é que ela está passando. Pelo jeito, eu acho que ela não está tendo sintomas de falta de ar, porque eu acho que ela estaria falando isso. Eu acho que ela ficou grávida. E eles estão preocupados com isso, por conta dessa cirurgia, né? Edilene, se você quiser gravar um áudio pra gente rapidinho, explicando, né? O que ela tá sentindo, se vocês... É só preocupação, né? Se realmente... Porque o que ela diz aqui, que a filha foi encaminhada para o cardiologista, né? Então, ela está aguardando essa avaliação. Acredito que sim, foi encaminhada para, diz que fez a cirurgia, ficou bem antes da cirurgia. Mas acredito que seja essa preocupação, né? Se realmente tem que procurar, né? Porque a correção valvular, assim, um pós-operatório de 4 anos, dificilmente vai piorar. Se a pessoa já operou há mais de 10, 15 anos, pode ter uma recidiva do problema na válvula. Ela estaria com isso. Mas com 4 anos, se ela foi bem operada, se ela está assintomática, lógico, a gente vai aguardar o parecer do colega, mas tem tudo para evoluir bem, né? Para tirar um pouco a preocupação dela. Ela mandou o áudio aqui, vamos ver se ela explica isso.
Então, queridos, é isso mesmo. Às vezes ela sente muito cansaço, né? E ainda sente umas palpitações. Entendi. Mas é que a gente fica preocupada mesmo, como você disse, né? Mas aparentemente ela tá bem. E é mais o cansaço mesmo que ela tem sentido. Então, mas é importante, mesmo ela tendo sido operada da válvula, ela pode ficar com uma arritmia, às vezes, residual. Continua, né, doutor? Assim, a própria cirurgia, curiosamente, às vezes cria umas áreas de fibrose na região onde foi operada e favorece arritmias tardiamente. Sim. Então, realmente tem que aguardar o cardiologista, mas a expectativa favorável, né? Ela não está assim, com tantos sintomas. E a própria gestação, né? Deixa a gente Isso, mais ofegante mesmo, minha gente. né? Nossa, ainda vai chegando ali uma certa época, vai ficando maior, né? A gente já fica mais com a respiração mais difícil, né? Então, Edilene, fala para sua filha realmente ir ao cardiologista, explicar essa situação e ter esse acompanhamento de perto, né? Doutor, a gente já está caminhando para o final, o senhor acredita? Passou tão rápido, muito né? rápido, nossa. Vai ter que voltar, porque tinha muita pergunta aqui ainda, mas enfim. Eu gostaria que o senhor falasse pra gente uma coisa que a gente até comentava aqui, né, para o nosso ouvinte de casa entender. Nós não combinamos nada, né? Sim. Na verdade, o doutor viria semana passada, nós remarcamos para hoje e o doutor chegou aqui lembrando disso, né? Eu lembrei hoje pela manhã, mas ele também lembrou na casa dele lá, que hoje é o dia do Sagrado Coração de Jesus, né? E eu não vou deixar de passar aqui um diácono médico, cardiologista, diante de uma data tão importante como essa, né? Ainda mais nós, né, que acreditamos nessa providência divina. Doutor, o nosso coração, esse órgão que a gente já começa a entender que é tão importante, ele tem alguma relação com o nosso emocional? A nossa fé, de alguma forma, pode ajudar tudo isso? Sem dúvida, porque a grande interface entre a emoção e o coração é a adrenalina que é liberada. Ali, a adrenalina aumenta o trabalho cardíaco, aumenta os níveis de pressão arterial, pode aumentar a glicemia, e aí a gente entende que uma boa parte das nossas tensões emocionais são chamadas exógenas, são de fora, são existenciais. São algo que a gente não tem como falar para você, fique calma, mas como, doutor? Eu estou passando por várias situações. E aí você fala, como é que você resolve isso? Você tem que dar calmante, mas espera um pouquinho, você não pode dar calmante por uma questão existencial, a não ser que seja coisa grave, perdas, lutos, etc. E aí você fala, o que seria o bom remédio para aliviar a tensão existencial? É a espiritualidade. Os nossos congressos de cardiologia, especialmente esse nós passamos agora, fim de semana passado, eles valorizam a espiritualidade como essa interface entre uma pacificação interior, fruto da participação espiritual, e uma redução da adrenalina, redução do risco de infarto. Então não há dúvida que a pessoa que tem uma vida espiritual praticante, e aí a gente faz uma comparação entre o exercício físico, que é para o corpo, e o espiritual, que é para a alma. E se a pessoa entende que ela tem assim, ela sabe que o exercício físico corporal demora um pouco para ganhar um condicionamento. O espiritual também. Então a pessoa, de repente, ela adquire uma espiritualidade muito pé no chão. É algo que ela tira proveito para o seu dia a dia. Sim. Eu falo para os pacientes, pessoas que têm fé, né? Porque a gente não pode falar muito de Deus para pessoas que não têm. Pessoas que não aceitam. Só tem uma coisa engraçada, no começo eu fiquei tão animado com isso, precisa falar muito para ser doutor. Fala a verdade para mim, no meu caso é grave, não é? Você fala tanto de Deus, né? Sim. Mas na verdade ele fala pelo estilo de vida. Sim. Eu falo, a pessoa, se ela está caminhando, ela está perto de uma igreja, fica ali um pouquinho no sacrário, 5 minutos. Essa espiritualidade assim, renovada todos os dias. Tem gente que tem o privilégio de ter uma missa diária. Sim. Que é a missa curta. A missa, ela compreende uma espiritualidade muito forte. Mas o grande fruto disso realmente é para o lado cardiovascular, no aspecto de uma estabilização interior da pessoa. Então não há dúvida que e esse dia de hoje, o Coração de Cristo reforça muito isso tudo. Então realmente os ouvintes, eu espero que todos tenham, já tenham esse conhecimento, mas que reforcem com atitudes práticas de oração durante a semana, que isso vai pacificando a alma da pessoa com grandes frutos de vida. Com certeza. E bonito o senhor falando isso, né? Porque às vezes a pessoa até diante disso, né? Doutor, meu caso é grave, né? E a gente sabe que vocês lidam com casos realmente graves. Mas eu acho que a espiritualidade ela é também para nos mostrar, dar um sentido à nossa vida. Sim, nossa, às vezes as pessoas estão sem sentido na vida, né, doutor?
E é muito difícil, gente, você receber um diagnóstico, às vezes, de uma doença grave, né? E a espiritualidade, sem dúvida, ela vai ajudar a trazer esse consolo, né? E olha, a gente lida muito com os idosos que têm uma fé bem viva, eles vivem muito melhor, porque ele consegue não ficar com aquela angústia, sabe, do amanhã. Ele tem uma esperança cristã dentro da alma dele. Com certeza. Doutor Wilson Salgado, eu gostaria muito de agradecer o senhor pela presença. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Muito obrigado. Vamos marcar outras vezes, combinado, vai ser uma doutor? grande alegria. Eu estou muito agradecido por essa oportunidade de estar com vocês aqui. Muito bom. Obrigada e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser, caros ouvintes. Até a próxima. Obrigada, André. Obrigada pelos trabalhos técnicos. Diácono, eu vou aproveitar, por mais que seja doutor hoje, mas o senhor é diácono também. Sim. Um dia como esse. Deixa uma bênção especial pra gente nesse encerramento do programa de hoje. Muito bem. Então, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São José, desça sobre nós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, doutor Wilson. Até a próxima. Obrigada a vocês que interagiram. Fiquei muito feliz com a interação, viu? E é isso mesmo. Se você também tiver uma sugestão de tema, manda pra gente. A gente tá aqui porque nós somos parceiros. A gente quer estar junto, aprender junto, né? E conhecimento nunca é demais. Deus abençoe a todos. Bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.